Boa noite, no ar mais uma edição do programa Arcanos Celestes, uma série inédita na televisão brasileira que visa divulgar a obra do cientista, filósofo e teólogo sueco Emanuel Swedenborg, revelador das doutrinas celestes. Este programa vai ao ar todas as terças-feiras, às 19 horas, no canal 5 da NET e 72 da TVA, podendo ser acessado também pelo site www.arcanocelestes.com ou pelo site www.cwbtv.net. As perguntas com dúvidas e sugestões poderão ser encaminhadas para o e-mail de contato arcanocelestes@gmail.com e os livros, assim como os demais materiais, poderão ser solicitados pelo telefone 3027 4741. Eduardo, boa noite. Boa noite. Esta noite, dando prosseguimento à nossa série de estudos, nós vamos falar um pouco sobre a necessidade do renascimento do homem e também da sua regeneração pelo Senhor. Tem uma passagem clássica na palavra que fala sobre isso. Eu queria que você iniciasse o programa falando por que o homem deve nascer de novo para ser salvo. Qual é a real necessidade desse renascimento? Boa noite a todos que nos assistem. É um prazer mais uma vez estar com vocês. Essa passagem clássica que o Tiago se referiu está no capítulo 3 do Evangelho de João e ela ocorre quando Nicodemos vai fazer uma visita noturna a Jesus, né? E ele então faz uma pergunta, né? E que Jesus responde, né? E disse-lhe, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? E Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Esse texto, ele justamente nos remete ao conhecimento do que é o homem. Ou seja, o homem é a somatória de todos os maus hábitos que foram, feitos pelos pais, pelos avós, pelos bisavós, por todos os descendentes, ou seja, é a acumulação de todos os maus hábitos que ele herdou quando ele nasceu. Então, no nosso nascimento, nós herdamos, males hereditários do corpo e males hereditários do espírito, né? E todos esses males, a somatória desses maus hábitos adquiridos através das gerações dos nossos antepassados, eles são acumulados e quando nós nascemos, nós somos isso, Sim. Na verdade. O homem é a somatória de todos os seus males. E que são, na verdade, originados lá no pecado original, né? Mas nós somos o produto dos nossos descendentes, né? E quando, então, o homem, para que o homem possa se regenerar, para que o homem possa alterar esse processo do desenvolvimento da sua vida, ele precisa ser educado, né? E daí existem os pais, né, os professores, as pessoas que têm essa função de fazer, uma alteração do comportamento, da conduta da criança, que naturalmente a criança, se você deixar uma criança fazer o que ela quiser, logicamente que ela vai fazer muitas coisas erradas, né? Porque ela ainda não sabe o que é certo e o que é errado. E até por ignorância, ela não sabe, por exemplo, que o fogo queima, né? Que a gravidade tem uma lei, né? Que se você não observar essa lei, você pode sofrer um acidente grave, né? E assim, a regeneração do homem é mais ou menos semelhante à educação que ele recebe dos pais, né? Só que essa educação é uma educação divina que não é vista pelo homem, porque ela é atuada através
de meios secretos pela divina providência do Senhor. De forma que o homem, então, para poder cooperar com a divina providência, para que ele possa ser regenerado, ele precisa, digamos assim, desejar primeiramente essa regeneração. E aí, nesse desejo, quando ele tem esse desejo de homem natural, olhando para o homem espiritual, desejando ser um homem espiritual, isso chama-se o processo da reforma, que é o primeiro plano da regeneração do homem, né? E o segundo plano é o plano da regeneração propriamente dita, quando ele passa a fazer essas coisas na sua vida, né? Porque no plano da reforma ele ainda está, digamos que, amadurecendo as ideias, olhando para si mesmo, vendo que ele faz coisas erradas e que ele muitas vezes não quer mais fazer essas coisas erradas, né? Então ele passa a olhar com uma certa afeição para a espiritualidade, né? E ele passa a desejar mesmo essa espiritualidade. Então esse é o primeiro momento, que é chamada a reforma do homem, né? E no segundo momento, então, ele age. E na ação, na sua vida, ou seja, quando ele começa a agir externamente na correção desses erros que ele herdou na sua vida, através dos males hereditários, né? Então ele passa a combater esses males que estão em si. E isso é um processo que ele faz na sua vida externa, né? E esse processo da reforma e da regeneração, ela não precisa necessariamente ser concluída nesse mundo, mas basta que ela seja iniciada. Ou seja, se o homem então tem já esse desejo, essa afeição pela verdade, essa afeição pelo bem, mesmo que ele ainda esteja nos males, né? E ele morre durante esse processo entre a reforma e a regeneração, esse processo pode continuar no mundo espiritual após a sua morte, né? Agora, esse processo não vai ser iniciado lá se ele não for iniciado aqui. Então, ele precisa pelo menos ser iniciado nesse mundo. Daí que o Senhor fala que o homem tem que ser engendrado de novo, ele tem que nascer de novo, né? E quando ele falava, Jesus Cristo falava para Nicodemos, ele disse, se vós, né, se eu falando coisas terrestres, né, vós não entendeis, e vós sois sábios em Israel, né, em Jerusalém, como será se eu falar coisas celestiais, no caso, né? Então, isso são coisas profundas que praticamente os próprios homens que são responsáveis pela instrução das pessoas das diversas igrejas não conhecem esse processo, porque são justamente processos muito sutis que ocorrem dentro da regeneração do homem, né, internamente. E, na verdade, esse processo ele não é um processo que acontece num momento só. A ressurreição, o renascimento do homem não acontece de uma hora para outra. Ele é um processo que ocorre durante toda a vida em que nós estamos nesse mundo. E, se necessário for, ele se prolonga para o mundo espiritual e lá ele pode ser completado. Mas ele precisa ser, pelo menos, iniciado aqui nesse mundo, né? E também vale lembrar que o homem não deve se valer dessa prerrogativa de que, caso ele não termine o seu processo aqui, ele sabe, segundo os escritos, que ele pode terminar lá. Ele deve se esforçar ao máximo para avançar o quanto ele puder ainda nessa etapa, né? Porque nunca é demais o nosso caminhar, né? Sem negligenciar, né? Exatamente. Porque aqueles que sabem dessas coisas têm mais responsabilidade ainda, né? Exatamente. Eduardo, você já entrou um pouco no tema da minha segunda pergunta, mas era essencialmente isso. Qual a diferença básica entre a ideia comum da igreja cristã atual, da igreja que nós chamamos precedente, e a ideia da regeneração do segundo advento, ou seja, que nos foi trazido pelos escritos de Swedenborg? Se você pudesse trazer em algumas linhas, porque mesmo que algumas pessoas não saibam, existe uma ideia, existe uma doutrina do renascimento ou da reforma na igreja precedente.
Assim como outros tópicos, eles não, infelizmente, eles não tomam conhecimento desse, ou felizmente, desse assunto. Mas eu queria que vocês mostrassem a diferença que há entre elas. A grande diferença que há na doutrina da igreja precedente, que nós falamos, que é a igreja que é baseada, digamos assim, na ideia ainda de um Deus em três pessoas, dividido em três pessoas, né? E que oriundo desta principal heresia, surgida no Concílio de Nicéia do ano 325 depois de Cristo, vários outros dogmas menores, né, foram formados em relação a esse dogma principal, né, tendo esse dogma principal como base. De forma que o próprio livre-arbítrio, que é a condição básica, a condição principal para que o homem possa ser reformado e regenerado, e que é muitas e muitas vezes visto claramente em toda a palavra, desde o Gênesis até o Apocalipse, digamos assim, ele não tem uma importância nessa doutrina da igreja precedente. Daí que o homem é considerado como se fosse uma pedra, um toco, como se fosse uma estátua, né, de sal da mulher de Lot, né, e que ele não atua, ele não tem nenhuma participação na sua regeneração, nas coisas que são espirituais da sua vida, né? Cabendo unicamente essa função ao Senhor, ao Deus Todo-Poderoso. É lógico que nós sabemos que toda a salvação vem do Senhor, né? E é isso que a nova igreja pregou. Mas a diferença básica entre uma e a outra é que a nova igreja, né, revelada através das doutrinas celestes, ela traz como ponto central, como um dos pontos principais da salvação do homem, da sua regeneração, justamente a questão do livre-arbítrio. Porque o homem precisa, necessariamente, ele não é uma máquina que não pode decidir sobre as coisas espirituais. Porque a todo momento nós estamos decidindo se nós fazemos alguma coisa certa, acertadamente, ou se fazemos alguma coisa erradamente. A tentação nos vem a todo momento. E a todo momento nós temos que discernir o que pode ser feito e o que deve ser feito, e o que não pode e o que não deve, né? E para isso nós temos o amparo das Escrituras. Temos os 10 mandamentos, né, que são a base de toda a teologia cristã, né? E a base para toda a teologia de qualquer religião que seja baseado nos princípios da verdade, né? Então, a diferença principal entre essa questão que você acabou de colocar é justamente a questão do livre-arbítrio, né? Ou seja, sem o livre-arbítrio nas coisas espirituais não há essa possibilidade de salvação, né, para o homem. O homem necessariamente participa da sua redenção. E é claro que ele é regenerado e ele é salvo pelo Senhor. Mas sem a atuação do homem não existe essa possibilidade. Ou seja, é uma grande, não é uma pequena, é uma grande diferença, né? Porque realmente traz ao homem, lembra, no caso, a sua verdadeira responsabilidade no processo de reforma e regeneração. Eu acredito que, hoje em dia, talvez na época dos escritos não eram tão claros, mas hoje todos nós sabemos, sentimos, através do influxo do Senhor, que isso é uma verdade, que a reforma do homem, a regeneração se dá em boa parte com a sua participação, com o seu auspício. Eu ia pedir agora que nós pudéssemos falar, como a gente tem feito nos últimos programas, sobre os livros, pedir que a produção colocasse na tela e a gente pudesse falar um pouco sobre as edições novas e logo em seguida a gente pudesse falar sobre algumas obras que nós trouxemos. Esse livro que vocês estão vendo aí, mais uma vez, é o Arcanos Celestes. Ele expõe o sentido interno dos livros bíblicos do Gênesis e do Êxodos. E o volume 1, que está na tela, ele vai até o capítulo 6 do Gênesis, né? Ele foi publicado em latim pela primeira vez em 1749 por Emanuel Swedenborg, que é o revelador das doutrinas celestes da Nova Igreja. E o telefone para contato é o 3027-4741.
Esse telefone também pode ser acessado para as informações a respeito dos grupos de estudos que são feitos aos sábados à tarde na Livraria Alexandria. Este livro que vocês estão vendo agora é a biografia de Swedenborg, escrito por Jorge Trowbridge. A primeira edição dele é de 1907 e essa edição que vocês estão vendo é a primeira edição na língua portuguesa, editado pela Nova Igreja no Brasil, né? E ele aborda a vida de Swedenborg como um todo, desde a sua infância, né, passando pela sua trajetória científica, que foi extraordinária, talvez um dos homens mais produtivos da humanidade, né, e posteriormente, cerca de 57, 58 anos, ele passou a ter revelações do mundo espiritual, no qual o Senhor apareceu a ele e pedindo que ele então fosse o portador de uma mensagem para o mundo, né? Nós vamos agora para o próximo livro, que é o Céu e o Inferno, né? Que vocês estão vendo aí, e esse livro ele aborda a trajetória do homem no mundo espiritual após a sua morte, ou seja, revela a vida do homem quando ele morre, como é a vida dos espíritos, dos anjos, né? Como é a vida dos céus e dos infernos, e o que é o mundo espiritual, né? O telefone que vocês estão vendo aí é o 3027-4741. Mais uma vez, vocês podem acessar para fazer também perguntas a respeito dos grupos de estudos. E o e-mail que pode ser acessado para fazer as perguntas para o programa é o arcanocelestes@gmail.com. Este último livro que vocês estão vendo aí é o livro Quatro Doutrinas, que foi editado pela primeira vez em 1763, em Amsterdã, em 4 pequenos livrinhos. Foram publicados na época separados, mas a edição inglesa, posteriormente, reuniu esses 4 pequenos livros num só livro, denominado Quatro Doutrinas. E assim nós procedemos também com a primeira edição na língua portuguesa, né? Ele fala sobre a doutrina do Senhor, a doutrina da Escritura Santa, a doutrina da vida e a doutrina da fé. O apoio cultural que vocês estão vendo aí é da Livraria Alexandria. O telefone para contato é o 3027-4741 e esse telefone também pode ser acessado para receber as informações a respeito dos grupos de estudos que são feitos ao sábado à tarde na Travessa Nestor de Castro 223. Uhum. Aqui nós temos também hoje, conforme falamos no programa anterior, trouxemos as edições antigas. Este que eu tenho aqui é a Verdadeira Religião Cristã. Nós chamamos, esse aqui é o tomo 1. Ela está escrita em 2 volumes e ela trata nesses 2 volumes de toda a teologia da Nova Igreja. Ou seja, é um livro que está sempre conosco, nos acompanhando em todo o nosso processo de estudo. Eu queria mostrar aqui também para a câmera esse é o Amor Conjugal. Eu queria pedir desculpa pela bagunça aqui, mas é importante mostrar esses livros porque são livros que nós temos uma boa quantidade e são edições antigas num papel, um livro quase histórico, são edições antigas, acredito que da década de 40, 60, né? 1960. E o Amor Conjugal, conforme nós já falamos em muitos programas, ele trata de uma maneira muito bonita, muito lúdica, de toda a relação conjugal, de como deve ser um casamento, enfim, de todo o amor conjugal como um todo, né? É um casamento espiritual. O casamento espiritual, ou seja, e a sua importância no processo de reforma e regeneração do homem, como nós estamos tratando hoje. Aqui temos também o Apocalipse Revelado, também em 2 volumes. Este é um livro assim que eu acredito que não só a mim, mas a vários membros da Nova Igreja, ele trouxe um certo conforto. Na igreja precedente é muito comum você ouvir pessoas que não querem nem tratar, ou seja, que o Apocalipse é um livro que não, ele está na palavra, mas que não deve ser tratado. Um livro complicado. É um livro complicado. E aqui é tratado versículo por versículo, ou seja, foi um trabalho
como é que se pode dizer, muito denso, que o Swedenborg realizou, né, com a ajuda do Senhor, para nos trazer essa obra maravilhosa. E por último, essa aqui foi uma edição, uma tiragem bem limitada que nós fizemos para um evento, de uma obra clássica, ela é pequenininha, não sei se vamos conseguir pegar, mas é o chamado Terras no Universo. Este é um livro polêmico, é um livro que, como posso dizer, ele é um precursor, talvez, de toda a astronomia, de todo o conhecimento das ciências celestes, porque Swedenborg se antecipou, né? E falou de outros planetas, falou dos seus habitantes, falou dos diversos mundos, isso muito antes que pessoas voltassem seus olhos ao céu. Século XVIII, né? Pois Então é. era praticamente talvez o primeiro livro que se tem notícia, né? Onde uma pessoa fala claramente de vida em outros planetas, né? Outro dia, inclusive, eu vi num documentário no canal History, ele fala sobre isso, ele cita Swedenborg como sendo o primeiro cientista a cogitar a hipótese de vida e realizar um estudo profundo sobre a vida em outros planetas. Bem, Eduardo, depois dessa pequena apresentação, eu queria que nós continuássemos aqui no nosso tema da redenção e você falasse um pouco sobre qual a diferença entre o resgate, que foi a redenção que o Senhor realizou quando ele estava no mundo, na época dele, e a regeneração do homem de hoje. Certo. Esse resgate que nós chamamos de redenção feito pelo Senhor no período em que ele esteve nesse mundo, ele, na verdade, foi um estabelecimento de toda a ordem celeste, do equilíbrio nos céus, né? E de forma que houve também digamos assim, ele subjugou os infernos, né? De forma que um contato que havia sido perdido pelo homem com o Senhor fosse restabelecido, né? Porque os males eram tão grandes naquela época e ameaçavam de tal forma a cristandade, né? Não só no plano do mundo natural, como no plano do mundo espiritual, né? De forma que havia quase que uma espécie de uma barreira, né? Não permitindo que as verdades e os bens descessem do céu para a ilustração da racionalidade humana, né? E como a regeneração, o processo de reforma e de regeneração do homem necessita demais, assim, de uma forma muito grande da racionalidade do homem, daí que vem também o seu livre-arbítrio, né? Da possibilidade dele poder escolher entre fazer certo ou fazer errado, né? Entre escolher o bem e a verdade ou o mal e a falsidade. Então, esse processo de restauração da ordem entre os céus e o mundo, né? E essa comunicação que havia sido perdida, né? Trouxe a possibilidade da salvação do gênero humano. Porque se não houvesse essa atuação do Senhor, se não fosse feita essa redenção, nenhum homem poderia ser salvo a partir dali, né? Porque o homem chegou a um estado tal digamos assim, em que ele perdeu completamente o contato com o mundo espiritual, né? E a necessidade do Senhor vir a este mundo, né, foi premente. Por isso que ele encarnou nesse mundo, né, e divinizou o ser humano, ou seja, ele fez o processo que foi de restauração da ordem entre o mundo espiritual e o mundo natural, né? Bom, nós temos bem pouco tempo e eu queria que você usasse esses últimos minutinhos para comentar sobre o que é a redenção e sua relação com a crucificação, né? Complementando, essa praticamente é uma pergunta que complementa a outra, né? Porque a crucificação, ela é a coroação da obra do Senhor nesse mundo, né? Ou seja, através da crucificação, o Senhor então divinizou o ser humano, né? E ele cumpriu todas as coisas que haviam sido preditas dele, né? Na palavra, ou seja, no Velho Testamento, através da lei, dos profetas e dos salmos, né? E onde
Então, através dessa crucificação, que foi o coroamento de toda a sua obra, houve também uma violência da parte dos judeus, né, que fizeram uma violência contra a palavra, né? Ou seja, uma coisa que foi e que está lá predito. Se nós olharmos no Velho Testamento, nós vamos ter muitas passagens que ilustram bem isso, de forma que a crucificação é essa coroação, né? E digamos que a redenção é isso que eu acabei de falar agora, né? É justamente o restabelecimento do equilíbrio entre os céus e o mundo natural, né? De forma que as verdades e os bens puderam novamente vir até o homem, né? E de forma que isso pudesse ser colaborado, ou seja, a partir dali o homem pode novamente ter acesso à salvação e à redenção na sua vida, né? Porque se não houvesse essa redenção, nenhuma pessoa poderia mais ser salva, né? Bom, Eduardo, com essa pergunta nós chegamos ao que nós podíamos fazer no tempo que temos, e acredito que temos um bom esclarecimento sobre reforma e regeneração do homem. Eu queria agradecer mais uma vez ao público de casa, queria agradecer a você, toda a equipe de produção, e lembrar que o nosso telefone de contato está aí, que é o 3027-4741, que estaremos à disposição para tirar suas dúvidas, enviar materiais, e aguardamos a sua ligação. Eduardo, umas últimas palavras? Então, obrigado ao Tiago, obrigado ao pessoal da equipe de produção da CWB-TV, obrigado a você que nos assiste, né? E uma boa noite a todos, com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Grande Raulzito.